Pessoal, bom dia. Estamos hoje nesse domingo aqui às 11h10 da manhã. Estamos no ar com o nosso 18º episódio do Tem que Manter Isso, Viu? Nosso podcast semanal sobre qualquer coisa, mas 40% política, de modo geral, até aqui. Hoje a gente vai fazer uma estreia de um formato novo aqui, na verdade, que é uma coisa que a gente já queria fazer há algum tempo e surgiu a oportunidade. Hoje a gente, na verdade, tem uma entrevista que, na real, é um furo aqui do nosso podcast, porque a gente vai falar de um trabalho que é um trabalho acadêmico, é um trabalho de conclusão de curso da Maína Ruggiero, que daqui a pouco ela se apresenta. Ela tá se formando em jornalismo, e ela fez um trabalho muito interessante sobre as representações da primeira-dama, Marcela Temer, nos portais de notícia da Folha e do Globo. E eu tô falando que é um furo porque a gente vai falar disso aqui antes dela apresentar para a banca. Então, cara, enfim, a gente está dando em primeira mão aqui o TCC da Maína. Vocês vão ver que é muito interessante, e aí a gente tem uma série de perguntas para fazer para ela. Enfim, eu vou, antes de passar a palavra aí para todo mundo se apresentar, só queria resgatar umas manchetes sobre Marcela Temer que circularam aí nesses portais, né? Além daquela que ficou meio famosa, e talvez tenha inaugurado a sequência do noticiário em torno dela, que é a da Veja, né? Que chamava Bela Recatada e do Lar, começaram a surgir coisas do tipo: Marcela Temer compra 2 vestidos e deve escolher um para o 7 de setembro. Black Friday nos vestidos de Marcela. Uma outra ainda: a República das Marcelas, o reino das princesas e o sonho das meninas. Outra: sem Temer, Marcela vota na Zona Oeste. Enfim, mais ainda, temos aqui: Marcela Temer será madrinha de campanha de combate ao mosquito Zika. Marcela Temer busca filho na escola. Sob chuva, Michelzinho e Marcela Temer passeio de lancha na Bahia. Planalto monitora a repercussão de Marcela nas redes. Veto presidencial: Temer proíbe Marcela de dar entrevistas. E uma última aqui, só para fechar, para ver o nível das coisas, né? Durante a visita de Temer, deputado russo é flagrado pesquisando fotos de Marcela Temer. Então, assim, eu já vou adiantar que, assim, eu sempre fiquei meio incomodado, na verdade, com o modo como ela vinha sendo representada. Não entendia muito bem por quê. Quer dizer, tem meus porquês, a gente provavelmente vai surgir aí na conversa. Mas também cara, que tipo de cobertura está sendo dada para essa pessoa que, cara, a gente sabe muito pouco sobre ela, a gente não sabe direito qual que é a função, né, dessa coisa de primeira-dama. A gente vai perguntar isso aí para a Maína. E também um pouco da reação das pessoas em torno disso, né, cara? Por que isso virou notícia, né? Eu acho que são questões aí importantes aí para a gente discutir. Então eu vou parar de falar por enquanto, só falar para Rafa darem um oi pro pessoal. Maína, se você quiser complementar alguma coisa aí, né, de onde você vem, o que você está fazendo, para onde você vai, e Rafa, dá um oi para a galera, e aí depois eu volto fazendo algumas perguntas aí para iniciar a nossa entrevista. Por favor, Maína, se apresente. Então, gente, meu nome é Maína, estou me formando agora em jornalismo na UNB. Não sei para onde eu vou ainda, mas estamos aí, né? E foi exatamente com essa matéria da Veja que tudo surgiu, né? Tudo começou, assim. De repente, quem é Marcela Temer? O que ela está fazendo? O que é essa repercussão que estão dando para ela? Qual é o papel dela no governo? O que ela faz? E durante o trabalho a gente foi vendo que, cara, é bem... A representação que fazem dela, né, as representações, não sei se tem algum motivo específico para o jornalismo em si, mas colocam algumas coisas, falam algumas coisas a respeito do ideal de mulher, né? Ela não é só a primeira-dama, ela representa todas as mulheres do país. Então, ao longo da conversa, a gente vai discutir mais sobre isso. Então, você falou que vai se formar em jornalismo, boa sorte. Acho que é uma profissão incrível e
se formar em jornalismo nesse momento é bastante corajoso da parte de qualquer estudante aí que se formando em jornalismo. Falo isso porque eu já trabalhei muito com jornalismo, sou casado com uma jornalista que, por acaso, está fazendo direito agora. E, enfim, eu li o seu trabalho, é muito, muito legal. Uma coisa que a gente já falou aqui em episódios anteriores, né? Acho que foi o último episódio, aliás, foi sobre mitos. Ah, não, o último foi sobre exército. O penúltimo foi sobre mitos. E esse lance de primeira-dama, né? Eu acho que ele tem uma questão histórica aí, que talvez mitológica também, que é, claro, dentro de uma sociedade patriarcal, tem uma conotação totalmente machista, né? Que seria que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E aí, de forma mitológica, a gente pode ver isso desde que Adão e Eva, né? Mas sempre essa busca, que nem hoje em dia há essa questão sobre Jesus, né? E daí fala de Jesus, não, mas tinha lá Maria Madalena. Então, historicamente, a gente sempre vendo, e claro, por ser a humanidade em si é patriarcal, tirando ali um pequeno período, né, pré-histórico ali, onde a sociedade foi matriarcal, por questões de ver a mulher como a origem da vida e tal, e depois isso mudou por outras questões. Mas sempre há um interesse de procurar figuras históricas e falar, nossa, com quem esse cara se relacionou, né? E, eventualmente, também mulheres que ascenderam dentro dessa sociedade patriarcal, com quem elas se relacionaram. Mas um contraponto que eu lembro de um amigo meu, que assim que começou essa história de Marcela Temer para cá, Marcela Temer para lá, ele falou, imagina se a Dilma tivesse um boy magia, que ele chamou boy magia, né? Mas imagina um novinho, fortão, do lado dela, o bafafá que isso não ia ser para a sociedade, né? Como até hoje as novelas exploram diferença de idade entre pessoas mais velhas e mais novas, como, claro, né? Todo o preconceito que a Dilma já sofria por ser mulher. Então é só essa introdução que eu faria, mas estou curioso aí para as perguntas do Gus. Bom, então, acho que a primeira coisa aí que vocês já levantaram a bola, assim, eu acho que podia ter a Maína introduz no trabalho um termo que parece que já é usado, na verdade, em algumas áreas, que é a ideia de primeiro damismo, né? Então, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, assim, para a gente poder situar essa coisa, assim, primeiro, que é isso, né? Como é que, da onde vem isso, né? O Rafa mencionou que isso é uma coisa antiga. Como é que foi isso ao longo da história do Brasil, né? Que papel que tiveram as primeiras damas, né? De onde isso começou? E se isso é um cargo, né? Tipo assim, isso é oficial ou isso não é oficial? Como é que isso é dentro do Estado, sei lá, da organização política brasileira? Existe o cargo da primeira-dama ou isso é uma coisa que meio que surge, porque, entendeu? Sei lá, meio fluida, assim, meio orgânica, assim. Como é que você explica isso aí pra gente, Maína? Então, na verdade, o primeiro damismo, né, é um termo que começaram a falar sobre depois da inserção do termo primeira-dama, né, que veio do, assim, o título de primeira-dama, ele surgiu com base no modelo de First Lady. Não é um cargo político, não tem nada delegado à primeira-dama no Brasil, é um cargo meramente protocolar, que tiveram raízes... a primeira-dama no Brasil, né, a primeira-dama no Brasil, que, de acordo com os textos aí da história, que alguém me corrija se eu estiver errada, foi a Dona Leopoldina. A gente vê uma contraposição entre a atividade dela com a atividade de hoje da Marcela Temer, né? E acho que não tem, assim, nenhuma... Ele é muito ligado ao caráter assistencialista, né, de que programas sociais, Legião Brasileira de Assistencialismo, Bolsa Família, Bolsa, né, Criança Feliz, enfim. Então, eu acho que foi mais ou menos isso, assim, esse termo ele surgiu e aí com base
na evolução das coisas, esse primeiro damismo, ele vem muito atrelado a esse caráter assistencialista, a ajudar o próximo como voluntário, porque como não é um cargo no governo, ele não tem salário, então ele não é mantido por nenhum recurso público. Enfim, eu acho que é bem isso, assim. E aí, Rafa, você tem alguma coisa aí sobre isso ou segue a próxima? Então, é que, pô, acho que o marco histórico que a Maína encontrou, enfim, é bem recente, mas como eu falei antes, né, essa, digamos, parceria entre homem e mulher de poderes existe há mais tempo, apesar de só ter se cristalizado, né? Mas lembrando aí do século XX, né, meu, pô, a parada do Kennedy, né, da mulher dele, né, esqueci o nome dela agora, Jaqueline. Jaqueline, pô, foi algo muito ostensivo, né? E mesmo na Inglaterra, apesar de não ter sido uma primeira dama, mas era uma princesa, a questão da Diana também, né? Foi muito, enfim, explorado. Eu lembro que no trabalho da Maína, ela fala, claro, aí tem a Darcy Vargas, né, que é a do Getúlio Vargas, que teve muito forte essa questão assistencialista, que acho que foi uma das primeiras que o marido talvez inaugurou esse lance de que tem que ter um trabalho relacionado ao governo, e é esse trabalho assistencialista, né? Foi meio que ela introduziu essa questão não vou dizer ONG, né, mas fundações que cuidam do bem-estar da população. E aí, claro que todas as primeiras damas, a partir daí, elas, digamos que o trabalho delas era proporcional à personalidade delas, né? Então, a Rosane Collor, acho que continuou essa questão assistencialista, mas de uma personalidade fraca, assim, ela não tinha muita... Não lembro, eu que me lembro bastante dessa época, não me lembro que ela tinha alguma ascendência sobre a personalidade dela. A galera via lá que ela era jovem e tal, mas, enfim, não havia grandes questionamentos. Aí, com a Ruth Cardoso, né, que um perfil acadêmico, mais culta, tal, então, digamos que ela tinha maior embasamento para as decisões sociais que ela tomava, né? A Maína até cita que o embrião do Bolsa Família é uma iniciativa da própria Ruth Cardoso. E aí você vê que a dona Marisa, ela ficou meio que escanteio, né, durante todo o governo Lula, e só o Temer, claro, que precisando de toda ajuda, teve ali a sua companheira como alguma bandeira a ser explorada aí pelo marketing, né, e pela curiosidade das pessoas. Maína, eu não sei se você entrou nesse mérito no trabalho, eu não lembro agora, mas a origem da relação entre Michel Temer e Marcela Temer também é bem curiosa, né? E não sei se as pessoas têm, por isso, também um preconceito maior em relação a ela, porque ela era Miss Paulínia, se não me engano, e conheceu ele tinha, enfim, a mesma diferença de idade de hoje, mas acho que ela tinha, acho que 18, 19 anos. Você acha que o fato dela ter conhecido ele, casado com ele muito nova, foi um grande motivo também de preconceito para o relacionamento aí dos dois? Eu acho que não é uma questão de preconceito, assim, eu acho que é uma questão de estereótipos. Que nem você tinha comentado, se a Dilma tivesse um boy magia, muito provavelmente as manchetes que iam ser veiculadas não iam ser sobre ele, iam ser sobre ela, né? É uma questão de machismo. Mas a forma como os dois começaram esse relacionamento também é duvidosa, né? O tio dela que interferiu, e aí você via uma entrevista que o Temer deu no Roda Viva, se eu não me engano, e aí ele fala que ela mandou uma mensagem por intermédio do tio, que era do mesmo partido que ele, então você vê que ela foi jogada pra cima dele, né? Não sei se isso transpõe mais um preconceito ou, né, esclarece, deixa, sei lá, muito visível essa diferenciação de
você vê a imagem dela muito associada à beleza, à jovialidade, né? Enquanto ele é o cara que banca. Tanto que, durante o trabalho, tinha uma matéria que a manchete era Michel Temer, deixa eu ver se eu acho aqui. Era Michel Temer proíbe site de usar o nome da Marcela como um mau exemplo. E aí, um desses sites que estampava a matéria, chama Meu Patrocínio. É um site de sugar daddies e sugar babies. Que você vai, né, uma garota jovem, entra lá e procura um cara para bancar ela. Eu acho que ficou muito claro, assim, no relacionamento dos dois, e principalmente como a mídia colocou isso, né? Quando a Dilma foi eleita pela primeira vez, lá em 2010, a gente tinha um marco histórico, cara. Era a primeira mulher a ser presidente da República. E, nossa, as atenções se voltaram para Marcela Temer. Ela é linda, ela é jovem, ela tem uma tatuagem de Michel Temer no pescoço. Com certeza, essa diferença de idade dos dois, que é 43 anos, contribui para a forma como os jornais, a mídia em geral, representa, né, ela como mulher, como esposa, e ele como o cara que trabalha, que tem dinheiro, que além de tudo é companheiro, né? E você sabe que uma coisa que eu também notei, não sabia ali, que você colocou no trabalho, foi que justamente nessa primeira aparição dela lá na posse da Dilma, né, ela virou trending topic do Twitter cara, não sei se ficou mais de um dia, né, ficou um tempão como trending topic, o que é completamente bizarro, né, e até assim, tentando já virar um pouco para um outro, acho, lado importante da conversa aqui, que é, vamos dizer assim, que é como ela vem sendo representada nos jornais, porque uma coisa, a gente está falando um pouco aqui, bom, de como é que surgiu esse relacionamento, ou talvez que ela tenha sido importante para o Temer para tentar passar uma imagem, porque ele já chega com uma imagem carregada, né, teve aquele ministério bizonho dele, enfim, e aí a Marcela Temer claramente parece ter sido usada pelo governo para tentar dar uma amenizada na imagem. Mas eu acho que tem uma segunda camada aí, que é como que a imprensa, né, usou Marcela Temer, porque de algum modo, quer dizer, tem um problema aí que é de que tipo de notícia isso está gerando para as pessoas, que tipo de informação está sendo de interesse das pessoas está sendo criado em torno da primeira dama, né? E de que forma que isso vem, ou se de alguma forma isso tem algum, sei lá, a imprensa tem algum interesse em trabalhar com isso. Acho que vou tentar fazer algumas perguntas para você fala sobre isso. Eu acho que é legal tentar abordar esse lance aí da intenção da imprensa. Porque veja só, né, por exemplo, vamos começar pelo seguinte. No começo, você fez um trabalho legal que foi listar, organizar, classificar as notícias, né, essas matérias que foram saindo sobre a Marcela, de acordo com as editorias onde elas eram publicadas, e você chegou né, à conclusão que tinha duas categorias onde ela aparecia mais, que eram categorias de política e de comportamento, né? E aí, claro, né, fica meio óbvio, né? Política, porque ela é vinculada de alguma forma ao governo do presidente Temer, e comportamento, porque tem esse viés aí da beleza, enfim, das roupas que ela usa e tal. Mas eu queria, assim, em primeiro lugar, né, essa classificação, ela era seguida de fato como a gente esperava? Quer dizer, havia notícias de política realmente sobre Marcela Temer, ou tem uma espécie de confusão no modo como ela é representada nesses portais aí, né? Quer dizer, como é que é essa história, né? A forma como ela aparece é mais condizente com política ou com comportamento, né? E já emendando nessa pergunta, que na verdade ela é simples, eu me enrolei para fazer, né? Desculpa aí, mas enfim. Você acha que os jornais, né, Folha e Globo e eventualmente os outros, tinham algum... que tipo de interesse eles podiam ter em veicular essas matérias, né? Tipo assim,
quase assim, a pergunta é, o que eles ganham com isso, né? Porque, cara, a impressão que eu tenho é que a gente não ganha nada, porque, tipo de, né, as pessoas vão talvez tenham se esquecido, mas, né, lendo o seu trabalho e vendo o tipo de informação que era passada, cara, a impressão que eu tinha é que, cara, tinha muito pouca coisa importante ali. Então, qual que é, né? O que as pessoas ganham veiculando Marcela Temer nesses portais? Então, quando eu fui fazendo, né, a coleta do material, uma coisa que me impressionou muito é porque eu analisei 2 portais, a Folha e o Globo. A quantidade de matérias que tinham relacionadas a Marcela Temer, ela era absurda para a quantidade de aparições dela realmente, né, na política. Em um ano, acho que a gente tinha, sei lá, 140 matérias vinculadas a ela. E você vê que ela apareceu, sei lá, 5 vezes, se foi muito. Ela apareceu 2 vezes, né, no 7 de setembro do ano passado, desse ano. Mas acho que ela fez 3 discursos. 3 para 140 matérias. Então, você via que não tinha muito, que eles tentavam dar uma coisa de política, de legitimar a atuação dela e tudo, mas mesmo nas matérias relacionadas à política, né, entre aspas, esse viés comportamental, ele era muito aparente. Então, era a matéria falando sobre o Criança Feliz, mas na verdade não era sobre o Criança Feliz, era sobre a Marcela e visitar escolas e se aproximar das crianças, e a imagem dela como mãe volta à tona, e como ela é uma boa mãe, como ela é a companheira do marido, do Michel, e, enfim. Então, você via que tinha uma tentativa de legitimar a atuação dela, mas no decorrer do texto isso se perdia e dava espaço para esse viés comportamental, né? Isso não só em uma matéria, isso foram várias matérias, não todas. E já indo para a segunda pergunta, do que os jornais ganham com isso, né? Não sei muito bem se eles ganham alguma coisa, mas que tem uma visibilidade, né? Eles têm, se tratando de web, se tratando de redes sociais, Facebook, Instagram, a curiosidade das pessoas era muito alimentada, né? Para o que a Marcela vai vestir, com quem ela está, como ela está, quanto tempo ela gastou no salão de beleza. Tinha uma dessas aí, ela passou tantas horas fazendo cabelo. E então eu acho que essa ganhava clique, né? Ganhava acesso. Eu acho que é mais por isso do que, de fato, por uma responsabilidade jornalística de vamos passar a informação, vamos passar o que estava acontecendo. Se tem um fato político, se tem um fato jornalístico a ser noticiado, né? Eu acho que era muito mais uma forma de chamar atenção, não sei se por uma contaminação, né, político-partidária, mas uma forma de chamar atenção para o veículo, porque você via isso nas matérias online, você não via isso no jornal impresso. Eu recebo o jornal impresso da Folha e do Globo, e você não tem metade das matérias dela, menos ainda, né? Então você via isso muito mais nas redes sociais, galeria de fotos, nossa, quantas? Com 20 fotos dela em um mesmo evento. Precisa, né? Você vê que é uma coisa muito mais de como a imagem dela é usada tanto para o jornal quanto para o governo, do que de fato de tratar de uma atuação dela, né? Então eu acho que é bem isso, assim, ela não você vê que não tinha muito para onde ela correr. Ela não fazia muitas coisas. Ela participou de 3 eventos, fez discurso em 3 eventos e 140 matérias sobre ela nos 2 portais. E eu acho que, além disso, ser caça-clique, né, o que eu concordo, os grandes jornais do Brasil hoje, o Globo menos, eu acho até, claro, eu não estou dizendo que o Grupo Globo não se importa, mas o Grupo Globo fatura com televisão e tal, então, enfim, ainda que eles queiram ter um negócio sólido, né, já a Folha já é um pouco mais complicado mesmo, porque, enfim, os frias administram de uma outra forma, mas sim, acho que assim como o Globo também, eles têm ali o PagSeguro, que é digamos, o que segura eles hoje. Mas tem esse dilema de que eles ganham muito pouco com assinatura hoje em dia e mais com publicidade.
O único jornal que eu sei que inverteu essa lógica é o New York Times, mas também por trabalhar nisso, mas também por questões ideológicas, né? Com a eleição do Trump, mais do que dobra a quantidade de assinantes do New York Times, porque o jornal se posiciona como uma voz discordante, né? Então, a galera, digamos, menos conservadora, mais progressista dos Estados Unidos, vê isso como uma forma também de financiar esse contraponto, né? Assinando o New York Times. É bem curioso mesmo isso, porque, enfim, que eu me lembro agora, tem um papel de um jornalista nesses episódios da Marcela Temer que é patético, né, que é o Noblar, que é extremamente sexista, né, na forma como trata o que ele fala que é a dona Marcela Temer. Ele chegou a perguntar para o Temer qual teria sido o segredo para ele conquistar a dona Marcela. Então, o Noblar é um péssimo jornalista, a abordagem dele também é péssima, né? Em relação à caça-clique, né, você vê que já meio que está existindo isso hoje na questão do Bolsonaro. Por o Bolsonaro trazer mais audiência, ele está tendo mais... aí são duas coisas, né? A Folha ainda tenta se dizer que ela está sendo isenta, que a quantidade de matérias para o Bolsonaro é a mesma de Marina Silva, Ciro Gomes, entre outros presidenciáveis, Alckmin, Dória. Só que acontece, as matérias que ela faz sobre o Bolsonaro, ainda que sejam na mesma quantidade dos outros, tem esse perfil para tentar atrair o público que vai compartilhar isso, que é um pouco da Marcela Temer. Em parte, né, o que explico da Marcela Temer, que por exemplo, se você pegar, né, o conjunto que eles acabam atingindo com essas matérias sobre a Marcela Temer, é mais ou menos das pessoas que acompanham notícias de celebridades, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Wagner Moura, que ele é um ator que faz papéis populares, porém ele não gosta de ser associado a esse perfil mais popular de celebridades, como, sei lá, o Cauã Raymond não liga de ser associado a isso. Então, o Wagner Moura, ele é um cara fechado, ele fica na dele, e geralmente, quando você vê o Wagner Moura em páginas de jornais, é relacionado a posições políticas, ou ele está lançando alguma coisa e dá uma entrevista também de forma mais política, né? Então, apesar da Marcela Temer, em teoria, ela ter um papel político, as pessoas que consomem ela não associam ela a essa editoria, né? Acabam associando ela à editoria de publicidade. Por fim, só uma curiosidade que eu lembro que sobre como eles se conheceram, né? Acho que a versão mais fanfic que eu li, e aí, claro, eu estou falando aqui de uma forma jocosa, né? Que eu li na época, era porque dizem que o Michel Temer é satanista, né? Então ele precisava fazer algum ritual e sacrificar uma virgem de 18 anos, só que ele se apaixonou pela virgem e fez um outro pacto com o demônio, onde ele deveria ali salvar, ele poderia ali esposar essa virgem que ele deveria sacrificar. Então isso entra aí para as anedotas de uma versão um pouco mais filme de terror, né, da relação entre os dois, mas que eu lembro de ter lido essa teoria. Essa questão da celebridade que você falou é bem evidente também quando a gente vai vendo as matérias dela. Inclusive, ela tinha uma página específica, tipo, Marcela Temer, a idade, o signo, né? No Ego, aquele site da Globo, Ego, famosos e famosas do Brasil. E mesmo ela estando nas editorias de política, esse viés de celebridade, né, que o jornalista alimenta em cima da imagem dela, é muito forte. Porque você não via a Dilma comprando 2 vestidos e escolhendo um para o 7 de setembro. Você vê sei lá, Paula Oliveira comprando 2 vestidos. Você vê a Grazi Massafera comprando 2 vestidos. Você vê a Regina Duarte usando chapéu. Você não vê a roupa da mulher do Rodrigo Maia. No dia do 7 de setembro, que ela estava de branco, a mulher do Rodrigo Maia estava do lado dela com vestido branco. Então, né,
essa valorização da imagem dela como famosa é muito evidente em todos esses veículos, mesmo estando nas editorias de política. Isso foi uma coisa que chamou bastante atenção, porque, na verdade, toda, mesmo a tratativa desses poucos incursões dela, né, em questões políticas, aí, né, o Criança Feliz, aí, o negócio do Zika, parece que sempre tinha um pouquinho ali que era alguma coisa dessa estereotipagem, né? Seja questão da roupa, seja questão de uma certa fragilidade que tem, né? Tipo, ela gaguejou no discurso, ou sei lá, o Temer segura no braço dela na foto, ou mesmo assim, a pessoa chama atenção para alguma coisa que a princípio tem caráter político e apresenta uma galeria de fotos com 10 imagens dela com vários ângulos, entendeu? Tipo, pegando, entendeu? Tipo, vários ângulos da Marcela, que evidentemente está chamando atenção para o corpo dela, né? Enfim, para essas coisas. Eu queria, na verdade, entrar nesse lado aí mais dessa representação, mas eu queria te fazer uma última pergunta sobre esse lance dos portais, que é rápida, você percebeu, você acha que tem diferença na forma como eles foram representados, como ela foi representada pela Folha, pelo Globo, ou é basicamente a mesma coisa? Tem alguma sutileza aí na abordagem, um que é mais neutro, outro que é mais crítico, alguma coisa assim, ou no geral é a mesma coisa? O que eu senti foi que, como o Rafa tinha falado, né, no Globo, eu senti uma coisa mais séria, né? Na Folha a gente via mais escancarado, assim, uma coisa mais chula. Mas no Globo eles tratavam mais dela como Marcela Temer, ou como, né, primeira-dama. E na Folha era bem a mulher do presidente, aí você começava falando, a pedido do Temer, o Temer fez um poema para ela, e eu senti essa seriedade, assim, né, uma tentativa de legitimar mais ela no Globo do que na Folha. Mas você vai vendo que no decorrer da matéria acaba que os dois viram mais ou menos pro mesmo lado. Mas o Globo, ele me pareceu, né, aí eu tô falando da minha experiência, o Globo me pareceu mais sério, me pareceu tentar mais legitimar as atitudes e ações dela, né, quando tem. E mesmo quando não tem, eu senti mais uma coisa mais jornalística, em detrimento de famosos curiosidades e afins. Bom, Rafa, vou entrar aqui num outro lado aqui da conversa, que é uma coisa que me chamou a atenção. Na verdade, eu tinha uma impressão sobre isso antes, mas ela estava meio difusa, e a leitura do trabalho da Maína me fez formular isso de uma forma um pouco mais objetiva, assim. E aí eu queria te perguntar, Maína, o seguinte, se você acha que tem, ou enfim, se você perceber algo desse tipo, né? Na verdade eu já estou meio que afirmando isso, a respeito de se tem uma certa ambiguidade entre duas Marcelas, vamos falar assim, né? Por um lado, essa bela recatada e do lar, né? Que quer passar essa imagem de uma espécie de tipo feminino que seria ideal, né? E que deveria ser, como você falou no começo, né? Representar a mulher brasileira ideal, né? A mulher, enfim, submissa ao marido, que tem a sua, digamos assim, eu acho até inclusive esse bela, do jeito que está colocado aqui, né, podia ser vários outros adjetivos, mas esse bela tem uma espécie de uma solenidade que dá essa impressão de uma beleza, não necessariamente uma beleza física, né, uma coisa assim mais idealizada, que gira em torno da mãe de família, né, a pessoa do lar, né, tipo aquela coisa assim, não sei, né, mas enfim, aquela coisa assim, né, todas as criancinhas lá no Jardim da Infância acham que, você pergunta para ela, qual a pessoa mais bonita que você conhece? A professorinha, né, porque tem uma espécie de um ideal de beleza inocente, então acho que isso aí está formulado nesse belo recatado e do lar. E por outro lado, eu percebo que ficou mais claro para mim que tem essa ideia da Marcela como acompanhante de Michel Temer. E esse acompanhante é que eu vejo uma ambiguidade grande nele, porque, cara, tipo,
ele me soa em alguns momentos, né? E aí, de repente, na hora que eu estava lendo, eu comecei a reparar nessa diferença, possível diferença entre a abordagem do Globo e da Folha, mais para o final. Mas no começo, mas eu então não sei dizer de onde vinha, mas possivelmente vinha dessas abordagens mais jocosas da Folha, em que porque esse acompanhante, por vezes, me dava a impressão de que eu devia estar lendo ali na entrelinha uma espécie de escorte, sabe essa ideia dessa mulher que é contratada, né, e ela recebe um pagamento, um salário para acompanhar, então normalmente é isso, é uma mulher bonita que é paga para acompanhar um sujeito num determinado evento social, né? A gente não está nem falando de prostituição no primeiro momento, mas tem uma zona cinzenta, né, entre esse trabalho da escorte e o trabalho da prostituta, né? E aí o que eu então assim, eu senti uma coisa estranha que é tipo isso, quanto às vezes no texto, né, mesmo na chamada das matérias, tinha uma espécie de não sei dizer, não sei se um cuidado ou uma espécie de enfim, de receio. Então, ela era colocada, né, a Marcela companheira, ou a Marcela que acompanhou o marido em tal lugar, e aí tinha aquele texto mais protocolar, que se aproximava de alguma forma da própria imagem que o governo queria passar da Marcela. Por outro lado, quando você vinha com esse monte de galeria de fotos que pegavam poses da Marcela, tipo, entendeu? Tem uma foto interessante que não tinha nada a ver. Se não me engano, eu não tenho agora certeza, mas se não me engano é uma que ela vai buscar o menino na escola, ou uma outra dessas que era mais assim, não tinha nada a ver com atuação política nem nada, e vem uma foto, velho, que a Marcela tá centralizada no meio da foto, com um decote grande, então, cara, você só vê os peitos dela, né, basicamente. Então, assim, e outras, né, que tem uma das que ela vai no Planalto, ela tá com um vestido mais justo, então você percebe que estão pegando justamente os atributos físicos dela. Então, quer dizer, essa Marcela acompanhante, ela não é a Marcela bela da outra imagem, ela é a Marcela, cara, alguém tá insinuando que é a Marcela gostosa, entendeu? Tipo, assim, a Marcela já tem uma sexualização, uma objetificação dela no sentido de objeto sexual, e, quer dizer, e isso também era como se o jornal, ao mesmo tempo, colocasse o discurso oficial, né, dessa pessoa que tenta melhorar a imagem do governo, mas tentasse passar subliminarmente uma espécie de um juízo, né, que aí resgata aquela história que a gente falou um pouco antes, sobre como é que a Marcela conheceu o Temer, que tem toda essa ambiguidade em torno de que tipo de relação que eles têm, e a ideia de que, talvez uma espécie de crítica, né? Enquanto o Temer, no discurso, ele defende ordem, progresso, né? um lugar da mulher tradicional, aí, conservador, por outro lado, ele anda com essa Marcela que é uma escorte, quer dizer, tem uma espécie de imoralidade velada, e eu não sei, eu fiquei com essa impressão, cara, isso, tipo, assim, o termo que eu tenho para isso é que é um negócio bastante nojento, na verdade, porque assim, cara, o tempo todo, toda essa cobertura em torno dela, cara, ela é muito repugnante. Porque, cara, é um desserviço, porque não funciona como crítica a sério, entendeu? Quer dizer, como a gente falou aqui, cara, evidentemente os caras estão tentando catar cliques, né? E, pô, tipo, é abjeto, né? Então, assim, não sei o que você percebia sobre isso, assim. Queria que você comentasse um pouco. Cara, é exatamente isso. A cobertura é muito duvidosa, né, em relação a tudo que ela faz, mas eu senti nesse quesito de dama de companhia exatamente isso. Ao mesmo tempo que eles tentam legitimar o papel de uma mulher ideal, né, de bela, recatada e do lar, tem uma sexualização da imagem dela quando vem acompanhada com o marido, assim. É como se pro público ela tivesse que ser uma coisa e, né, quando tá acompanhada do marido outra, e é o que faz o deputado russo pesquisar fotos dela, porque qual seria a outra, né, justificativa para o deputado russo estar pesquisando fotos da Marcela durante uma reunião. E eu senti essa ambiguidade também, mas eu senti de forma mais leve que você, né? Mas com certeza tem essa sexualização da imagem dela
quando atrelada à imagem dele, né? Ela não é uma mulher qualquer, ela é bonita, ela é loira, ela tem o cabelo bem cuidado, ela usa decote, né? E, além de tudo, ela acompanha os maridos na reunião, teve uma matéria que era um jantar sobre a PEC, acho que era PEC do teto dos gastos, não lembro. E a matéria deixa muito claro isso, desde o começo, assim. Enquanto o Temer falava, ela estava recebendo as primeiras damas, ela estava fazendo sala, né, para as convidadas dele, no caso. Para as esposas dos deputados, dos senadores, enfim. Acho que é bem isso, assim. Essa imagem de quando ela foi buscar o filho na escola, você vê que não... São dois extremos, né? É o 7 de setembro que vem com ela com um vestido branco, limpo, comportado, mas ao mesmo tempo você vê que isso não é um padrão dela, de roupa, porque ela tem né, a sexualidade dela é muito divulgada, ela vem sempre com decote, ela vem sempre com uma roupa mais justa, que mostra o corpo, que mostra as curvas, junto do marido o tempo todo. E aí você vê a Folha tentando respaldar o vestido branco com a imagem que o governo quer passar, mas ao mesmo tempo, qual é essa imagem que o governo quer passar? Né? Porque a Marcela tá aí, ela não é só aquele vestido branco, tem, né, um monte de outras representações dela na vida, não só no Globo e na Folha. E acho que é isso mesmo. E a imagem dessa do vestido decotado, acho que foi uma matéria que falava sobre o Temer dar um gabinete para ela de presente, né? E aí tinha uma imagem dela buscando o filho na escola com o vestido super decotado, ela sorrindo do lado dele, acompanhante, né? A bonita que se comporta nos jantares sérios, mas que, né, em 4 paredes, digamos assim, ela é sexualizada, né? Eu acho que isso contribui para a celebrização dela, né? Essa curiosidade de, putz, não, ela é o tipo ideal, né? Em público ela é recatada do lar, mas quando tá, né, com o marido ali, ela é outra coisa. E o quanto a imagem dela pública, né, eu fico imaginando, não é também resultado do relacionamento que ela tem com o Temer, né? O Temer, mais de uma vez, já deu demonstrações de que ele é um cara machista, não tem, aparentemente, nenhum apego à causa da diversidade e da igualdade de direitos, né? Então você vê a representação de homens no ministério dele, a quantidade de corruptos envolvidos no ministério dele, as declarações deles, né, sobre o papel da mulher, sobre o papel da mulher. Então, eu tenho até, em parte, algum condolências, né, algum sentimento de, eu não vou dizer pena, mas se ela sofre, talvez, algum tipo também de opressão por estar casada com alguém tão conservador e tão, enfim, poderoso, né, que pode vir a exigir ali coisas dentro de um relacionamento, o próprio papel que colocam para ela ali, o quanto isso também não seria, né, um certo tipo de manipulação das pessoas que, tanto do Temer quanto dos assessores dele, né. Então, fico aí com um pouco de pena também dela de ter que, às vezes, se submeter a uma pessoa que, pelo jeito, é escrota pra caralho. E, cara, acho que pra gente também ir pro final, já que você abordou essa questão da pena, né, eu tenho uma pergunta, assim, que acho que aí, Marina, acho que não está abordada no seu trabalho, então a gente vai extrapolar, e aí é meio de opinião, e também, enfim, aí você fica à vontade para responder do jeito que você quiser. Mas eu me incomodou bastante, na verdade, quer dizer, você fez um trabalho sobre a cobertura, não me incomodou no seu trabalho, como eu disse, é excelente. Mas você fez um trabalho sobre a cobertura dos portais, né, Folha e Globo, e abordou
né, assim, pensou algumas coisas de outros jornais e tal, mas o contato que eu tinha com isso aí, na verdade, eu tive um pouco de contato com a repercussão que isso tinha ali no ambiente do Facebook, né? Enfim, na minha, né, dentro do lugar onde eu estou inserido, né? Essa ideia de bolha aí, eu tento, enfim, tento fazer algumas coisas para furar essas bolhas aí, porque eu não levo esse Facebook tão a sério assim, mas, enfim, eu tenho as pessoas do meu círculo cara, eu percebi uma coisa que me deixava incomodadíssimo, que é o modo como as pessoas repercutiam essas matérias colocadas pelos jornais, né, sobre a Marcela Temer. E, claro, o contexto dessa repercussão era, evidentemente, atacar o Temer, né? Então, as pessoas, né, qualquer situação que surge para atacar o Temer, as pessoas vão atacar. Eu, né, enfim, eu mesmo já ataquei ele de uma opção de modos, eu, né, não tenho nenhuma simpatia por esse sujeito, mas eu via algo que me incomodava quando vinha de uma galera que usava Marcela para atacar o Temer, e aí era uma coisa muito louca, porque eu via pessoas, né, de esquerda, supostamente interessadas e engajadas em causas progressistas, particularmente, né, feminismo e tal. De repente, algumas dessas pessoas, não todas, evidentemente, mas, cara, algumas dessas pessoas replicando, compartilhando e fazendo comentários sobre a Marcela, como se ela, né, enquanto mulher, não tivesse, enquanto mulher não, quer dizer, como se ela, por ser mulher do Temer, e portanto ter se permitido associar com ele, ou qualquer coisa do gênero, não tivesse o direito de ser respeitada enquanto mulher, né, segundo um discurso feminista e tal. Quer dizer, essas matérias, evidentemente, elas têm um cunho, né, sexista, machista, por si só, elas não estão simplesmente veiculando algo que é uma característica do Temer, né, ou coisa, né, as matérias tratam, da mesma forma que as matérias tratam Marcela Temer como uma espécie de propriedade, extensão do Michel Temer e, portanto, podem representá-la como fazendo coisas que interessam ao governo, enfim, e essa representação de mulher aí que interessa ao governo, etc., também os críticos do lado da esquerda e tal, supostamente progressista, atacam o Temer como se Marcela fosse uma propriedade dele, um atributo dele, alguma coisa que lhe pertencesse, né, e fazendo os ataques sexistas e tal, e tipo, ignorando completamente, cara, que ela, né, como o Rafa colocou, provavelmente também está num papel, velho, de ser uma pessoa, cara, que está numa circunstância de alguma opressão e tal. Evidentemente, cara, eu vou falar, mas ela escolheu estar com esse cara. Tudo bem, cara, mas ela escolheu estar com esse cara, mas e sob que circunstâncias, né, ela escolheu estar com esse cara? Quer dizer, ela foi empurrada para cima dele, né, como você colocou, cara, e a impressão que eu tenho é que ninguém tem nenhuma simpatia pela pessoa, entendeu? As pessoas que estão clicando nas matérias sobre Marcela Temer, provavelmente é um monte de homem ou então um monte de mulher interessada em ver qual que é o vestido, mas, cara, entendeu? Você não vê em nenhum lugar, eu não tenho notícia, não sei se você tem, de alguém que escreveu uma coluna dizendo, cara, parem de escrotizar a Marcela Temer, cara, que ela não tem nada a ver com isso, entendeu? Tipo assim, cara, nenhuma defesa, entendeu? Então, assim, e até do jeito que o Rafa sentiu me desconfortável, eu não sei o que sentir a respeito disso, eu não sei se eu devo sentir pena, o que eu devo sentir diante disso que me parece ser uma injustiça e, na verdade, uma escrotidão generalizada. Quer dizer, vale tudo também para atacar o Temer, entendeu? É isso mesmo, né? Sei lá, você percebeu alguma coisa desse tipo? Você viu? Você tem algo, né, para falar com a gente? Eu acho que, cara, o machismo, ele tá enraizado muito em todos os âmbitos da sociedade. Não é porque eu sou mulher que eu sou menos machista, entendeu? E eu acho que isso é o que ficou muito claro quando a gente via a repercussão dessas matérias, tanto nos próprios veículos, quando você vai olhando os comentários, assim, quanto no Facebook. Você via a imagem dela sendo utilizada como ponto fraco dele, né? Então tá valendo tudo, é o que você falou, tá valendo tudo para atacar ele, inclusive perpetuar estereótipos e diferenciações de gênero. Como se ela fosse não só a esposa dele, mas como se ela fosse,
cara, eu nem sei, assim, um saco de pancadas do governo. Ao mesmo tempo que ela é utilizada pelos veículos como forma de dar popularidade para esse governo ilegítimo, né? Ela é colocada para a população esse imaginário de que a mulher é tão, né, tão acessório dele, tão extensão dele, que se eu bater nela, ele vai sentir. Então, isso fica muito, muito claro quando a gente olha todos os comentários das matérias relacionadas a ela, não só nos próprios portais, como no Facebook. Você vê uma hipersexualização dela nos comentários, você vê a qualidade dela como pessoa é rebaixada. Ela não é mais uma pessoa, ela é a esposa do Temer. Ela é uma mulher que tá com um cara 43 anos mais velho que ela. E aí, esse tratamento dado a ela não é mais como pessoa, é como acessória, como, né, extensão dele, como se tudo que eu quiser atacar ele, eu vou pegar no ponto fraco, que é a mulher. Porque ela não se defende, ela é bela recatada do lar. Ela tá proibida de dar entrevista, então não tem nem como, né? E eu fiquei bem assim, revoltada quanto a isso, exatamente por esse motivo, porque você via que, ok, não só do Facebook, mas eu fiquei pensando nisso recentemente, assim. Geralmente, os estereótipos de gênero, né, esse preconceito, esse machismo todo, ele fica muito claro quando a gente analisa a publicidade. Mas o papel do jornalismo nisso é muito forte, e ele é muito sutil. Na publicidade você vê propaganda de cerveja, Skol, Brahma, né, você vê isso mais escancarado, né, a mulher gostosona lá e tal. Quando eu fui analisando essas matérias dela, você vai vendo que esses mesmos estereótipos, eles estão aí. E as pessoas reagem a eles de uma forma não positiva em relação a ela. É uma reação que só mostra o quanto a nossa sociedade é machista e o quanto a nossa sociedade esqueceu das pessoas, né? De tratar as pessoas como pessoas, principalmente mulheres como pessoas, né? E eu concordo com a sua visão, assim, eu acho que é exatamente isso, assim, os comentários do Facebook eram pavorosos. Maína, também acho que é a minha última intervenção aqui, aí também pedindo uma opinião pessoal sua frente ao que você viu e o que você aprendeu nesse trabalho que você fez. Se você tem alguma expectativa ou até alguma recomendação, porque de certa forma, sei lá, até onde eu sei, você é a primeira especialista em primeiro damismo, né? Claro que aí dando um recorte bem específico, mas acho que esse trabalho te trouxe aí alguns insights, né? Algumas reflexões, e eu até, enquanto você falava, eu fui procurar aqui se a Marina Silva tem um primeiro damo, né? E ela é casada, então assim, você já vê, né? Eu não me lembro de, na última eleição que ela concorreu, ter alguma menção a ela, mas eu lembro que, por exemplo, o Aécio, nossa, é casado com uma dentista, loira, né? E tudo mais. De um ponto de vista jornalístico, que recomendação você faria aos jornais que cobrem e vão continuar cobrindo esse tema, e talvez aos próprios presidenciáveis, né? A gente tem aí o Luciano Huck, que talvez a nossa primeira-dama possa vir a ser Angélica. Não conheço a mulher do Bolsonaro, então também não sei se ela se encaixa dentro desse estereótipo de beleza que vai ser explorado por celebridades, né? O Lula já é viúvo, enfim, que tipo de palavra você teria aí para daqui para frente, né? Porque esse vai ser um assunto que vai continuar sendo explorado, porque é impossível, né? Isso não ser posto em pauta. Até uma última observação, se não me engano, tem algum primeiro-ministro, agora eu esqueci o país, mas que ele é gay e teve um encontro recentemente na Europa, onde fizeram a tradicional foto, né, com as primeiras damas, e aí tinha, pela primeira vez na história, um cara lá no meio, que é o namorado ou o marido desse primeiro-ministro, que eu não lembro agora de qual país é,
não sei se da Bélgica, não lembro agora, mas que é casado com um cara. Então, também, assim, enfim, né, dentro desses estereótipos, ele estava lá até para quebrar outros tantos estereótipos. Mas é aqui a minha última intervenção. Parabéns aí pelo seu trabalho. Acho que a minha única recomendação, assim, para os jornais é para eles se atentarem mais à responsabilidade que eles têm, né, perante o imaginário das pessoas. Porque, de uma forma ou de outra, isso constrói a imagem que a gente tem de mulher. E aí não adianta... E muitas dessas matérias foram escritas por mulheres. E não adianta a gente reclamar de, né, e aí eu tô colocando como mulher, assim, como, né? Não adianta eu reclamar que o meu colega jornalista ganha o dobro do que eu, sendo que eu tô, de uma forma sutil, né, representando a imagem de mulher dessa forma. Então, se atentar mais a esse cuidado, ter mais cuidado ao se tratar da figura de mulher. Eu sei que muitas vezes às vezes não está na mão do próprio repórter, está na mão do editor, está na mão, né, do viés do jornal e tal. Mas eu acho que esse cuidado que tem que ter em relação ao impacto que o jornalista tem para a sociedade, ele fica um pouco esquecido. A gente tem até uma piadinha interna na faculdade que a gente tem uma matéria de ética, né? Ética no jornalismo. E aí a gente fala que ética no jornalismo é tudo que você aprende, que você deveria fazer e que você não faz. Então eu acho que chegou a hora da gente fazer. A gente está num momento que a gente precisa disso, principalmente ao se tratar de mulheres, ao se tratar de representações. Porque esses estereótipos, eles são perpetuados o tempo todo. Não só pelos veículos, mas a gente mesmo, né? Então, o problema não é ver machismo em tudo, o problema é não ver machismo em nada. E eu acho que esse nada de não ver machismo, em colocar a Sem Temer, Marcela vota na Zona Oeste, né? Por que ela tem que estar com ele o tempo todo? Ela tem que estar com ele o tempo todo? Ela é submissa a ele? Ela tem que estar colada com ele? As pessoas votam acompanhadas? Porque até onde eu sei, você vai lá sozinho votar, né? Esse cuidado com as palavras, eu acho que está faltando, assim, principalmente relacionados a ela. E, bom, acho que é só, né? Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma constatação? Tamo aí. Pô, Marina, acho que foi ótimo. Talvez. O Rafa, na verdade, perguntou se tinha antes de eu fazer o final, ele perguntou se tinha uma recomendação, além dos jornalistas, para os candidatos aí. Você tem alguma coisa nesse sentido? Luciano Huck, por favor. Estamos aí aguardando a Angélica. Acho que não sei que recomendação eu daria para um candidato, até porque eu não sei nem, né? Não sei nem quem vai se candidatar a isso. Não, beleza. Né? Então, Marina, queria te agradecer, foi muito, muito legal mesmo. Mais legal até, assim, não, foi tão legal quanto eu imaginava, mas assim, cara, foi muito bacana, funcionou bem. Queria agradecer também quem acompanhou a gente, quem ainda vai ouvir, né, porque vai ficar disponibilizado aí no Medium aí, como sempre. E, enfim, né, chamar o pessoal para que vem, a gente já entra em dezembro, então a gente vai ter o nosso episódio mensal sobre a política atualmente disponível no Brasil, com os interessantíssimos aí. Mas a gente provavelmente não vai falar de provolone, né? Enfim. Mas é isso aí, gente. Obrigado, Maína, valeu. Rafa, um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu. Obrigada.